Olá, pessoal, tudo bom? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é a professora Natália. E na aula de hoje, nós teremos alguns exercícios de revisão sobre a unidade 4 da apostila 1, que fala sobre o átomo, e a unidade 1 da apostila 2, que fala sobre estrutura atômica, ok? Como nós já resolvemos todos os exercícios da sessão para casa destas duas unidades, hoje eu trouxe para vocês alguns exercícios extras, ok? E esses exercícios que a gente vai resolver, esses iniciais que são sobre os átomos, eu estou colocando aqui cada exercício em ordem cronológica, de acordo com o surgimento dos modelos atômicos, tá? Então, esse primeiro aqui, ó, qual das alternativas a seguir não apresentam os postulados propostos por John Dalton em seu modelo atômico? Então, nós estaremos falando do modelo atômico de Dalton, que foi um dos primeiros modelos propostos, ok? O que o Dalton falava? Que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, certo? Não existiam menores partículas do que ele na visão de Dalton, ok? Ele também falava que os átomos de elementos químicos diferentes, eles apresentavam propriedades diferentes uma das outras. Eles eram diferentes, eram formados por esferas diferentes, certo? E uma dessas propriedades diferentes era o tamanho e a massa desses átomos. Então, nós temos aqui uma esfera vermelhinha, pequenininha, uma esfera maior, branca, né? O que eu estou representando aí? Tamanhos diferentes, massas diferentes, que poderiam indicar elementos diferentes, ok? E ele também falava que substâncias diferentes eram formadas por combinações diferentes dos elementos químicos, ou seja, combinações diferentes dessas esferas. Então, a gente poderia ter aqui, ó, um elemento químico, certo? Formando uma molécula monoatômica, aqui um outro elemento, uma outra substância química, né, uma outra molécula, formada por dois elementos diferentes, e aqui uma outra molécula, formada por átomos diferentes, ok? Agora que nós já temos a visão de Dalton, vamos analisar as nossas alternativas. Ele quer saber qual, né, das alternativas não representa um dos postulados de Dalton. Letra A. Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. Essa é verdadeira, como a gente viu aqui, né? Letra B. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. Essa também é verdadeira. Elementos químicos, propriedades diferentes. Uma delas, por exemplo, é a massa dos elementos químicos. Letra C. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Também é verdadeira, já que os elementos químicos diferentes possuem massas diferentes, ok? Letra D. Um átomo de um conjunto de energia disponível para seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Essa alternativa é a alternativa incorreta, não está de acordo com Dalton, porque o Dalton não tinha descoberto ainda o elétron, para ele o átomo era indivisível. Então, essa alternativa não condiz com o que o Dalton dizia. E letra E, uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. Sim, uma substância química composta, ela é formada por uma combinação de diferentes tipos de átomos, de dois elementos diferentes, certo? Toda substância composta é formada por pelo menos dois elementos químicos diferentes. Na questão número 2, agora, nós vamos falar do átomo de Thomson, certo? Thomson propôs seu modelo atômico tendo como base descobertas relacionadas a experimentos realizados com os tubos de raios catódicos, construído pelos cientistas Gessler e Crookes. Com esse experimento, Thomson chegou à conclusão de que, quando os átomos do material gasoso do interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão,
partículas de natureza negativa eram arrancadas e direcionadas até a placa positiva, o anodo. Baseado nesse experimento, ele batizou as partículas negativas do átomo D. Então, olha só. Primeiro, nós temos aqui nessa animação mostrando a ampola de Crookes, certo? Nela existia um gás em baixa pressão e nesse tubo ele estava ligado a uma bateria. E quando ocorria uma descarga elétrica, a gente vê aí esse raio verde, essa luz verde, né? Que são os raios catódicos que eram produzidos, né? E quando na animação ele está aproximando uma placa de carga negativa. E ele vê que quando ele aproxima a placa de carga negativa, esses raios são desviados. Ou seja, sugerindo que as cargas são iguais e por isso que eles se repelem, ok? Se ele estivesse aplicando uma carga positiva, por exemplo, a gente haveria uma placa com carga positiva, a gente enxergaria a aproximação dessa placa com carga positiva, ok? Que é o que ele fala aí no nosso enunciado. Ou seja, a gente mais uma vez pode entender que se está se aproximando da carga positiva, quer dizer que tem uma carga oposta, cargas opostas se atraem, ok? Então, o Thomson, ele descobriu aí que o átomo, ele possuía cargas, a matéria possui carga, e ele propôs esse modelo atômico aqui, que é um modelo em que o átomo seria uma esfera de carga positiva e as partículas de carga negativa estariam incrustadas nessa esfera. Essas partículas de carga negativa, ele deu o nome de elétrons, são os elétrons, as nossas partículas de carga negativa, né? Lembrando que os prótons são partículas de carga positiva e que os nêutrons não têm carga. Na questão número 3, agora, nós vamos falar do átomo de Rutherford. O experimento de Rutherford consistia em bombardear uma fina lâmina de ouro com partículas alfa emitidas pelo polônio. Muitas dessas partículas atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio e poucas sofriam desvio. De acordo com esse princípio, assinale verdadeiro ou falso. Então, nós temos aqui uma animação representando esse sistema nessa experiência de Rutherford. Aqui dentro dessa caixinha, nós temos o átomo de polônio, certo? Que emite as partículas alfa. Essas partículas eram bombardeadas em direção à folha de ouro, né, que a gente está vendo aqui, e a gente vê que algumas delas atravessavam direto a folha de ouro e eram detectadas aqui nesse detector, e outras, elas voltavam, elas eram desviadas, como se estivesse batendo em alguma coisa, quicando e voltando. Vamos pensar assim por enquanto, para a gente entender melhor. Com base nisso, o que foi proposto? Que quando essas partículas atravessavam direto, quer dizer que elas estavam passando por algum espaço vazio, certo? Por isso que elas estavam conseguindo passar direto sem nenhum desvio. E as partículas que voltavam, que estavam sendo desviadas, elas estavam colidindo, sendo repelidas por alguma coisa, certo? Com base nisso, o que foi proposto? Esse modelo atômico aqui, que afirmava que existia um núcleo denso, certo? Que existia muito espaço vazio, onde eu estou botando esses pontinhos vermelhos, seria um espaço vazio, certo? Onde as partículas alfa atravessavam. E os elétrons ficavam girando nesse espaço ao redor do núcleo, ok? Então, vamos lá para as afirmativas. As partículas alfa emitidas possuíam carga elétrica negativa. Essa afirmativa é falsa. Por que ela é falsa? As partículas alfa, elas são formadas por 2 prótons mais 2 nêutrons, certo? Se são formadas por 2 prótons e os prótons têm carga positiva, então as partículas alfa também têm carga positiva e não negativa. Segunda alternativa, o elemento polônio é radioativo. Essa afirmativa é verdadeira, tá? Elementos que
liberam partículas, diferentes tipos de partículas que existem, como vocês vão aprender mais para frente do ano, são elementos radioativos, ok? Terceira afirmativa. Partículas alfa sofrem desvio ao colidir com elétrons na eletrosfera dos átomos de ouro. Essa afirmativa é falsa. As partículas alfa sofriam um desvio quando chegavam próximo ao núcleo, já que o núcleo, assim como as partículas alfa, tem carga positiva e as cargas iguais se repeliam, ok? E por último, o átomo seria formado por um núcleo denso. Ao redor estariam os elétrons, porém haveria um grande espaço vazio entre eles. Afirmativa verdadeira, como a gente viu aqui no nosso modelo aqui proposto por Rutherford, ok? Na questão número 4, nós iremos falar do átomo de Bohr. Escolha dentre as alternativas aquela que fornece as palavras corretas para preencher as lacunas vazias do enunciado, relacionando ao modelo atômico estabelecido por Bohr. Então, vamos lá lembrar do modelo de Bohr. Bohr observou que diferentes elementos químicos, quando eram colocados numa chama, eles apresentavam cores diferentes. Com base nisso, ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford, né? E o que ele falou? Que os elétrons realmente estavam girando ao redor do núcleo, porém esses elétrons ficaram distribuídos em órbitas definidas, que ele chamou de camadas. E haveriam 7 camadas: camada K, camada L, camada M, até a camada Q, ok? E quando um elétron ele absorve energia, ele consegue passar para uma outra camada, uma camada mais externa e de maior energia. Quanto mais externa a camada, maior energia tem, certo? Então, ele precisa absorver uma quantidade específica de energia para ele saltar para essa camada mais energética. Porém, esse elétron ele não fica ali. Ele retorna ao seu nível original e quando ele retorna, ele libera essa energia que ele absorveu. E essa energia é liberada na forma de luz, né? Que é uma onda eletromagnética. E as cores diferentes estavam relacionadas às energias diferentes desses elétrons que saltavam para o nível posterior. Como a gente tem átomos de tamanhos diferentes, quantidades de níveis diferentes, então eles precisavam de quantidades de energia diferentes para saltar e emitiam essa energia na forma de luz. Energias diferentes estão associadas a cores de luz diferentes, ok? Então vamos lá completar. Quando um elétron, certa quantidade de energia, ele salta para uma órbita. Então, para ele saltar pela órbita, ele precisa absorver. Quando o elétron absorve energia, né? Então, a gente pode eliminar a letra B e a letra C, ok? Ele salta para uma camada mais externa, né? Ou mais energética. Aqui estamos aqui entre as nossas opções, né? Energética. Quando ele retorna à sua órbita original, ele absorve ou ele libera? Se ele absorveu para ir para a camada mais energética, para ele voltar, ele vai liberar, ele libera a mesma quantidade de energia na forma de luz. Ok? Então, a nossa alternativa é a letra D. Ok? Agora que nós já vimos todos os modelos atômicos, nós vamos falar sobre os subníveis existentes nas camadas, certo? Nós vimos que o modelo atômico de Bohr, ele é um modelo de camadas, né? Que os elétrons ficam distribuídos em camadas. Mas a gente também ouve falar dos subníveis, e vamos entender agora o que são esses subníveis. Vamos supor que eu tenho aqui uma pessoinha que estaria representando o núcleo do átomo, ok? Ao redor dessa pessoa, nós temos um balcão. Esse balcão seria a minha primeira camada, onde ficam guardados os elétrons.
Ao redor desse balcão teria um outro balcão, que seria a segunda camada, e assim por diante. Dentro de cada camada, vamos supor que existam gavetinhas. Essas gavetinhas são os meus subníveis, que ficam dentro dos meus níveis de energia. E os meus elétrons ficam guardados nessas gavetinhas, ok? Agora, nós temos aqui, né, as camadas representadas, camada K até a camada Q, e a quantidade de átomos que cabe em cada camada. Temos aqui também as nossas subcamadas, certo? Nossos subníveis, né, que são os orbitais, que a gente chamou de gavetinha, né? A gente está fazendo nessa comparação como se fossem as gavetinhas. Então, eu tenho aqui também quantos elétrons cabem em cada subnível, do subnível S, P, D e F, ok? Como que a gente vai fazer, então, para distribuir esses subníveis nos meus níveis? Na camada K, só cabem 2 elétrons, né? Então, eu só vou conseguir colocar o meu subnível S. Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu tenho um orbital nesse nível, como é a primeira camada, né? Eu chamo de camada 1 e digo que ele tem o subnível S, ok? A minha segunda camada, né, que é a camada L, eu vou representar pelo número 2, né? Cabem 8 elétrons. Então, eu posso ter o subnível S e o subnível P, porque somando 2 mais 6, eu tenho um total de 8 elétrons que cabem na camada L. Então, eu tenho o subnível S e o subnível P. Coloquei o 2 na frente de cada um, representando que são os subníveis da segunda camada. A camada M possui 18 elétrons. Se eu somar, ó, 2 mais 6 mais 10, vai dar um total de 18 elétrons. Então, a terceira camada tem o subnível S, o subnível P e o subnível D. Ok? Colocando 3 na frente para indicar que pertencem à terceira camada. Camada N, que possui 32 elétrons, a minha quarta camada. Se a gente somar aqui tudo isso, a gente vai ter 32 elétrons. Então, a quarta camada possui os subníveis S, P, D e F, que totalizam 32 elétrons. E assim a gente vai continuando. Quinta camada também possui 32 elétrons. Sexta camada possui 18 e sétima camada possui 8 elétrons, ok? Então, Pauling, ele percebeu, a partir de cálculos, que estes subníveis, eles também possuem cada um uma energia. Assim como as camadas possuem diferentes valores de energia, os subníveis também possuem. E a ordem de energia, ela obedece aqui, ó, às setinhas na diagonal, ok? Então, aqui eu tenho representado a ordem de energia de cada um, beleza? Então, agora que a gente já sabe como construir o diagrama de Pauling, a gente vai fazer a distribuição eletrônica, né? Para o elemento químico que tem o número atômico 22, que é o que ele pede. Ao realizar a distribuição eletrônica do titânio, que possui número atômico 22, descobre-se o seu subnível mais energético e os elétrons distribuídos nele são dados por... Então, vamos fazer a distribuição eletrônica para o titânio utilizando o diagrama de Pauling. Lembrando que se ele tem número atômico 22, quer dizer que ele tem 22 prótons, e um átomo neutro, né? Ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Então, ele também tem 22 elétrons, e nós vamos fazer a distribuição eletrônica para 22 elétrons. Então, vamos começar pelo subnível menos energético, que é o 1s, né? Então, vou botar aqui, ó, 1s, no orbital s cabem 2 elétrons. O meu próximo subnível é o subnível 2s. Então, 2s, no orbital s também cabem 2 elétrons. O próximo subnível é o 2p. 2p, no orbital p cabem 6 elétrons, como a gente pode ver aqui, né? Até agora, quantos elétrons a gente distribuiu? Ó, 2,
mais 2, 4, mais 6, 10. Para 22 ainda faltam 12, né? Próximo subnível, 3s, cabem 2 elétrons, certo? Então, temos 14 por enquanto. No 3p, cabem 6 elétrons. Então, agora temos 20, certo? Vamos conferir? 20? Não. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Aqui nós temos 12, não 14. 12 mais 6, nós temos 18 elétrons. Vamos para o próximo subnível, 18 elétrons, né? 4s2, 20 elétrons. E o próximo aqui é o 3d. Eu já tenho 20 elétrons distribuídos. Como só faltam 2 para chegar a 22, então eu vou colocar aqui, ó, 2. Então, o meu subnível mais energético é sempre o último, ok? Então, letra D é a resposta correta. Questão número 6. Qual a distribuição eletrônica para o átomo de ferro? Então, vamos utilizar, ó, já deixei a ordem crescente de energia extraída do diagrama de Pauling aqui para facilitar. Sempre que vocês forem fazer a distribuição eletrônica, eu sugiro para que primeiro vocês façam a distribuição eletrônica por subníveis e depois passar para camadas, mesmo nos elementos representativos, tá? Porque o que acontece? Ferro, os metais em transição, eles nem sempre seguem a regra do octeto certinho, né? Então, quando a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente pode ter uma dificuldade. Então, fazendo por subníveis, não vai ter erro. A gente sempre vai acertar, tá? Então, vamos fazer a distribuição eletrônica para 26, que é o número atômico do ferro, ou seja, é o número de elétrons igual ao número de prótons para o átomo neutro, né? Então, vamos ter 26 elétrons para esse ferro aí. Então, vamos lá, ó. 1, S, 2, 2S, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Vamos ver quantos elétrons a gente tem por enquanto? Ó, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20. Para 6 faltam, para 26 faltam 6, né? Então, no meu próximo subnível, que é o 3D, eu só vou colocar 6 elétrons. Então, aí eu fiz em subníveis, né? Só que ele tá dando a distribuição eletrônica aí em camadas, K, L, M. Como que a gente faz essa transformação? Olha só, a minha camada K é a minha primeira camada. Então, é tudo que tem um na frente, está indicando a primeira camada. E eu tenho 2 elétrons. A minha camada L é a minha segunda camada. Então, o que tenho 2 aqui na frente indica a minha segunda camada. 2 mais 6, 8 elétrons que eu tenho na segunda camada. A camada M, ela é a terceira camada, então tudo que tem 3, ó, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Tudo que tem o 3 na frente indica a terceira camada. E eu tenho 2 mais 6, 8, mais 6, 14 elétrons, certo? Então, 14 elétrons na terceira camada. E eu tenho aqui, ó, o número 4 também, indicando que eu tenho a quarta camada, que tem 2 elétrons. Então, a minha distribuição eletrônica em camadas, camada 1, 2 elétrons, camada 2, 8, 14 e 2 de novo. Então, letra E é a minha resposta. Questão número 7. Agora a gente tem a distribuição eletrônica para um íon, né? Para um cátion positivo. Gente, botei aqui cálcio, mas é o níquel, tá? Que eu mudei a questão. Antes era o cálcio, eu resolvi botar um níquel, que seria mais interessante. Então, o que eu vou sugerir para vocês, tá? Para vocês nunca errarem.
O níquel tem número atômico 22. Se ele tem carga 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Quem está positivo sempre perdeu elétron, porque perdeu carga negativa. Desculpa. Então, ele tem, na verdade, 20 elétrons. Só que eu aconselho a vocês, sempre façam a distribuição eletrônica para os 22, para o total, e depois vocês cortam os elétrons, para não errar, porque esses elétrons têm que ser cortados sempre da última camada. Se vocês fizerem direto, pode ser que vocês não percebam qual é a última camada, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer para 22. Então, ó, 1S, a gente tem aqui o nosso guia. Vou fazer mais embaixo, porque aqui não vai dar espaço. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, até agora eu tenho 20 elétrons, então 3D2. Aqui eu tenho 22 elétrons no total, ok? Lembrando que os elétrons são sempre extraídos da última camada, certo? E qual é a minha última camada? É a quarta camada, o que está representado pelo número 4. Então, é daqui que eu vou extrair os meus elétrons, ok? Se vocês fizessem direto para 20, vocês não iam colocar o 3D2. Vocês iam parar no 4S, porque aí soma 20 elétrons, ok? Mas não pode. Aí a gente estaria fazendo pro cálcio. Por isso que eu mudei, para ficar mais interessante. Agora, eu tenho que lembrar que eu tenho que tirar os elétrons da última camada. E que a última camada é a camada número 4. Se eu tirasse aqui o 3D2, eu estaria tirando da terceira camada. Então, como é que ficou a minha distribuição eletrônica? Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2. Letra B, ok? Questão número 8. Vamos falar agora de números quânticos. Um elétron localiza-se na camada 2 e subnível P, quando apresenta os seguintes valores de números quânticos. Então, ele teria essa seguinte distribuição eletrônica: 1S2, 2S2, 2P... Vou botar um X aqui, porque a gente não sabe quanto que vale esse número de elétrons aí, né? Mas o que são os números quânticos? Os números quânticos a gente dá normalmente para o elétron mais energético, né? O último elétron que a gente coloca aí na distribuição eletrônica. O número quântico principal, que é representado pela letra N, ele indica o número de camadas, certo? Em qual camada que está esse elétron. E é representado por esse númerozinho aqui da frente. Então, N seria igual a 2, ok? O número quântico L, ele é um número quântico secundário, tá? E ele representa o subnível. Para cada subnível, a gente tem um valor para L. Para o subnível S, vale 0. Para o P, vale 1. Para o D, vale 2. E para o D, não, para o F, aqui é o F, certo? Para o F é o número L, a letra L, né, número quântico, né, representado pelo número 3. Como a gente está aqui, ó, com a nossa distribuição eletrônica, ele diz que está no orbital P, no subnível P. Para o subnível P, o número quântico L é 1, como a gente pode ver aqui no nosso diagrama. Então, a nossa alternativa é a letra B, ok? Questão número 9. Considerando os 3 átomos A, B e C e as informações a seguir, os átomos A e C são isótopos, B e C são isóbaros e A e B são isótonos. Sabendo que A tem 20 prótons e número de massa igual a 41, e o átomo C tem 22 nêutrons, os números quânticos do elétron mais energético do átomo B é
Então, vamos descobrir quem é o átomo B. Ele está dizendo que B e C são isóbaros, né? Ele também está dizendo, vamos lá, A e C são isótopos. Se são isótopos, tem o mesmo número de prótons, 20, né? Mesmo número atômico. Aqui eu já posso achar a massa de C, né? Porque se eu tenho número de prótons 20 e número de nêutrons 22, a soma de prótons e nêutrons vai me dar a massa, ok? Aí ele diz que B e C são isóbaros, ou seja, tem o mesmo número de massa. Então, B e C tem 42 de massa. E ele diz que A e B são isótonos. Para a gente saber se eles são isótonos, tem o mesmo número de nêutrons. Para a gente saber o número de nêutrons de A, eu vou subtrair 41 menos 20, que dá 21, certo? Isso quer dizer que B também tem 21 nêutrons. Como que eu vou achar o número de prótons? Vou subtrair 42 menos 21, que dá 21, ok? Então, B tem 21 de número atômico, 21 prótons e 21 elétrons. Para a gente achar os números quânticos desses elétrons, a gente tem que fazer distribuição eletrônica. Então, vamos lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Fizemos a distribuição eletrônica para 21, né? 21 elétrons. Os números quânticos, vamos lá. Eu vou fazer para o elétron mais energético, né? Então, quer dizer que o número quântico principal, que é o N, que indica o número de camadas, ó, a camada é representada por esse número aqui, é igual a 3. Então, eu posso eliminar aqui, ó, certo? A letra E. Para o subnível D, como a gente viu no slide anterior, o número quântico secundário, que indica o subnível, é o número quântico 2, tá? Então, a gente pode eliminar a letra A, ok? D, são 10 elétrons que cabem, né? Então, tem 5 orbitais. Eu vou fazer a representação gráfica aqui, ó, dos 5 orbitais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? O do meio é o orbital 0. Aqui vai crescer, ó, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, certo? Esse elétron só tem um elétron. Onde que vai ficar? Sempre no primeiro orbital, no de menor energia aqui, ó. Como eu vou representar uma setinha aqui, né? Um elétron, ok? Esse subnível, que é o subnível, o número quântico magnético, né? O ml, ele caiu aqui, ó, no subnível menos 2, certo? Então, eu já posso eliminar, ó, ml não é 0 e nem menos 1, né? Então, a minha alternativa verdadeira é a letra B. Os números atômicos e de massa dos átomos A e B são dados em função de x. Sabendo-se que o número de massa de A é igual ao número de B, pode-se concluir que. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é analisar essas afirmativas aí. Antes de analisar as afirmativas, vamos descobrir o valor de x. Se as massas são iguais, eu vou dizer que 8x é igual a 5x mais 12. Vou resolver essa equaçãozinha aí. Vai ficar que 3x é igual a 12. Passando 3 para lá, dividindo, a gente vai achar que x é igual a 4. Vou agora colocar 4 no lugar de x, para descobrir quais são os verdadeiros valores de A e B. Então, x vale 4, né? Então, nós temos aqui, ó, 8 vezes 4, 32. Aqui em B, 5 vezes 4, 20. 20 mais 12, 32. Mostrando que eles realmente são isóbaros. Aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. E aqui, nós teremos que 4 vezes 4, 16, menos 1,
15. Agora que sabemos quem são os nossos átomos, vamos analisar as alternativas. A e B pertencem ao mesmo elemento químico. Não, para pertencer ao mesmo elemento químico, eles têm que ter o mesmo número atômico. B possui 16 nêutrons. Se a gente fizer, para a gente achar o nêutrons, a gente tem que subtrair de 32 menos 15. Se a gente subtrair 32 menos 15, a gente vai achar 17 nêutrons e não 16. O número atômico de A é 15. Não, achamos que é 16. O número de nêutrons é igual ao número de prótons para o átomo A. Para descobrir o número de nêutrons, eu vou subtrair 32 menos 16 dá 16. E realmente, para o átomo A, ele tem o mesmo número de prótons e nêutrons. Então, a alternativa correta. E o número de massa de B é 33? Não, é 32. Essa tá falsa. Então, a letra D é nossa alternativa correta. Pela aula de hoje, é só. Vejo vocês na semana que vem.